Olá, meus queridos, bom dia, Pai do Senhor. Estamos aqui para, como eu sempre falo nos meus vídeos, gravarmos mais uma aula. Dessa vez nós vamos iniciar um projeto novo. Quem me acompanha, me segue aí nas redes, sociais, nossos vídeos, deve lembrar que a gente sempre está aqui gravando algum vídeo relacionado à teologia, a uma meditação bíblica. E, claro, nos últimos tempos, últimos meses, mais precisamente, eu tenho gravado muito nessa área de escola dominical. Ano passado, nós focamos na IBD, mais especificamente na aula dos jovens, na lição dos jovens, e concluímos. Foi muito bom a experiência, um pouco trabalhoso. E esse ano eu quero, já terminando, já findando, nós vamos começar a gravar agora em uma outra sala, tá bom? E eu escolhi o juvenis, tá bom? Escolhi essa lição aqui, essa sala juvenis, essa sala que contempla alunos de 15 a 17 anos, e o objetivo é o mesmo, é principalmente ajudar os professores, os alunos também, enfim, a trazer um pouco mais de conteúdo. Eu sempre digo e repito, existem bons canais, boas pessoas que trabalham as lições da escola dominical, e a gente tem que realmente usar essa ferramenta que é a internet para propagar a palavra do Senhor, tá bom? Então, você que me assiste a primeira vez, de já te peço o apoio, uma oração em primeiro lugar, ore por nós, que você possa também nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, curtindo, compartilhando e comentando também. Esse é o nosso objetivo. Bem, dito isso, nós estamos iniciando um novo trimestre, na verdade o quarto e último trimestre do ano de 2025, e esse ano foi muito bom em escola dominical. Em todas as salas a gente vê que realmente os assuntos têm sido de grande valor para nós. A lição do juvenis, ela vai encerrar aqui a capinha, tá? Desculpa aí pela imagem. Quando eu chego ela fica meio escura, né? Então, a lição do juvenis, ela vai trabalhar esse último trimestre o tema Andando em Amor. Uma lição boa. Olha, eu tive dando uma olhada aqui e faz tempo que eu não olho as lições do juvenis. Já ensinei um ciclo, mas já mudou muita coisa. Eu percebo que já mudou muita coisa aqui. E uma lição realmente, o juvenis, na verdade, sempre foi uma sala que teve boas lições, né? É uma sala realmente que, por ter um público de adolescente, geralmente os seus escritores, os comentaristas dessa lição, eles procuram caprichar, até mesmo porque sabem da grande dificuldade que é chamar a atenção dessa faixa etária para ir para a escola dominical. E é um assunto realmente muito bom. Esse trimestre, eu digo que a lição está boa porque eu já olhei aqui o índice da lição, que são 13, é uma lição que vai tratar sobre esse tema, amor, com, claro, uma fundamentação bíblica, sempre mostrando o que é amor e o que não é amor, e a base de tudo, claro, é Deus, né? Eu achei bem bacana que a partir aqui da lição de número 7, tá bom? Até a lição de número 13, ele vai fazer aqui uma abordagem temática dos temas que são colocados lá de 1 Coríntios capítulo 13. Não sei se ele vai usar, não olhei a lição ainda, propriamente dito, mas ele fala aqui, por exemplo, na lição de número, deixa eu ver aqui, 7, né? A lição tem a 7, 8, 9, 10, isso. Ele vai trabalhar o amor não arde em ciúmes, o amor gera fruto, o perfeito amor afasta todo medo, o amor não se alegra com a injustiça, não guarda ressentimento, não se ensoberbece, não é egoísta, não é invejoso. Vai ser realmente bem bacana. Outro tema também que eu acredito que vai dar o que falar é esse que fala sobre
Amar a Deus acima de todas as coisas. Então vai ter vários temas, várias coisas bacanas aqui relacionadas à questão do amor. E a primeira lição, ela tem logo como tema, eu acho engraçado, são as pessoas, né, eles colocam as imagens das pessoas nas lições, e essa é uma coisa que a gente sempre observou na lição dos juvenis, é o público, né? Esse público aqui, de acordo com a análise do currículo da Assembleia de Deus, eles são públicos de adolescente, né? Só que essas pessoas aqui, elas, diferentemente para nós que somos aqui do Nordeste, são bem avançados. Na verdade, os adolescentes hoje, às vezes tem menino aí de 15 anos que é como a gente diz no linguagem, um varapau. É uma pessoa que cresceu, as meninas se desenvolvem mais rápido hoje em dia. Não é mais como alguns anos atrás que menino de 14 anos parecia uma coisinha entanguida, pequenininha. Mudou muito. A gente vê que realmente a ciência ela tem mudado de fato a vida das pessoas. Mas isso é outro assunto, tá bom? Bem, a nossa lição de domingo ela vai tratar sobre Deus é amor. E o texto, ou na verdade, 2 textos da leitura bíblica em classe foram escolhidos. Um, que é bem conhecido, João 3,16. Acredito que todo mundo conhece esse texto. E o outro é 1 João capítulo 4, versículo 8 ao 21. Vai haver alguns momentos, você que me ouve, você que me assiste a primeira vez, que eu vou fazer alguns comentários do texto bíblico. Hoje eu não vou fazer, porque a própria lição ela tem muito conteúdo. Tá? Era uma lição dividida em 4 tópicos. E está muito interessante, tem muita coisa para falar. Então eu não vou me deter, mas eu quero te aconselhar, professor, que dê uma estudada no texto. É um conselho que eu sempre dou para os professores da escola dominical. Você que é aluno também, começar sempre a lição estudando o texto. Nunca comece logo o conteúdo que está na lição, porque quem vai dar diretrizes, tá bom? Quem vai de fato te situar é o texto bíblico, tá bom? E, como eu disse, eu não vou entrar no texto, pelo menos assim, como eu costumo fazer em outros momentos, tá bom? Vou apenas pontuar aqui, mas usando a própria comentário da lição. A gente vai aqui analisar os nossos 4 tópicos. E o primeiro tópico fala, afinal, o que é o amor? Se a gente for analisar você dessa faixa etária, você é uma das palavras que talvez você tenha ouvido bastante. Amor, tem canções, tanto no mundo secular, ou como a gente costuma falar, música mundana. Isso não existe negócio de música mundana, né? Porque todas as músicas são do mundo, todas foram criadas no mundo. A gente usa mais a expressão música secular, como também na música religiosa. Então, essa palavra amor, ela é uma palavra bastante, digamos, explorada na poesia, em forma de canção, na forma de literatura, nos filmes, né? Existe aí centenas de filmes. Você dessa faixa etária, certamente, já assistiu algum filme de romance. Agora tem esse tal de dorama, né? Onde é uma febre aí que pegou uma rapaziada aí, muita gente gosta desse negócio aí, esses filmes coreanos, né? E são todos romantizados, falam muito de amor, né? Enfim, quem diria, né, que obras como, por exemplo, Romeu e Julieta, um exemplo, um clássico, né, da literatura, fosse, digamos, inspirar inúmeros livros, inúmeros filmes e assim por diante. Assim como também o famoso 1 Coríntios capítulo 13, tem até uma canção, tem uma banda, pelo menos tinha, não existe mais essa banda, tem bandas seculares que gravaram canções, eu não vou citar aqui o nome, tá bom, mas que gravaram músicas com esse texto de 1 Coríntios capítulo 13. Então, realmente, é uma coisa muito explorada. Se tem um tema que as pessoas costumam falar, explorar, é o amor. Amor, 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 amor. E o primeiro tópico, ele é muito interessante porque ele tenta dar essa resposta dentro de visões diferentes. O que eu acho interessante é isso aqui, que ele tenta dar uma resposta e fecha a questão, é claro,
mas antes ele procura dar uma analisada, digamos assim. O que seria o amor? Afinal, o que é amor? A lição começa falando sobre a etimologia da palavra. De acordo com a língua portuguesa, tá? Essa palavra amor, ela vem do latim amore. Amore. Ela é utilizada para descrever o quê? O sentimento de gostar, sentir desejo, afeição por algo ou alguém. Veja que na etimologia da palavra, meu jovem, adolescente, cristão, meu professor, o amor não tem nada a ver com questões, digamos, nessa etimologia não dá para você perceber uma responsabilidade. Amar, a gente vai observar no decorrer da lição, e até de todos os assuntos que vão ser trabalhados, que essa palavra ela está muito casada com responsabilidade. A gente costuma falar sempre, amor não é só de palavras, amor não é só uma teoria, ela tem responsabilidades. E quando você olha, professor, é bom você frisar isso para os seus alunos, que na própria etimologia da palavra, que significa sentir desejo, olha que coisa interessante, sentir desejo, afeição por algo ou alguém. Veja que aqui não tem nenhuma responsabilidade, ou seja, é só desenvolver um sentimento, eu gosto. E principalmente nessa pós-modernidade, o tempo que nós estamos vivendo, jovem, aí é importante chamar a tua atenção, jovem adolescente. Tudo hoje pode ser considerado amor. Às vezes, eu amo o meu cachorro, eu amo o meu gato. É um sentimento. Eu amo a minha bicicleta, eu amo o meu videogame, eu amo assistir tal filme, eu amo tal comida. Veja que tudo está relacionado a sentimentalismo. Não é uma coisa fundamentada, não é uma coisa que tenha uma sustentação, digamos assim. Essa é a observação da etimologia da palavra. Segundo, como é que a psicologia, veja, até a psicologia, ela tenta entender o que é o amor. E a lição diz que é uma das várias teorias sobre o amor na psicologia, define-o como um sentimento, novamente a questão do sentimento, tá bom? Isso é muito importante, você fundamentar, você comentar isso em sala de aula, professor. Define como sentimento construído a partir de 3 fatores. Aí, quais são esses fatores? Primeiro fator, emoção. Aí entra aqui a tal da paixão. E aí vai ter muito debate. Meu caro amigo, colega, professor da escola dominical, vai ter muito debate sobre essa questão, paixão e amor. Se você for também pesquisar a palavra paixão, meu adolescente, meu juvenil, vou escolher essa palavra adolescente, tá? Meu juvenil. Se você for pesquisar essa palavra paixão, você vai ver que ela tem uma coisa que traz a ideia de algo ardente, algo que queima, algo de intensidade. Por isso que para a psicologia, esse primeiro fator é para que se tenha o amor. Veja bem, para que se tenha o amor, tem que ter uma coisa ardente, né? Tem que ter uma energia forte. Isso aqui eu posso tanto transformar numa linguagem cristã de forma positiva ou também de forma negativa. De forma positiva, por exemplo, para a gente amar a obra de Deus, digamos assim, amar as coisas de Deus, você precisa ter intensidade. A gente vai aprender que para amar, a gente vai ter a lição, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que ter intensidade para amar as coisas de Deus. A gente não ama a Deus pela metade, a gente não ama a Deus só um pouquinho. Né? Não é isso. Você ama a Deus ou não ama a Deus. Então, nesse sentido, eu posso considerar até positiva essa ideia. Mas no sentido negativo é quando você transfere esse sentimentalismo, essa paixão de uma forma avassaladora, destruidora, que não vê limites, que, não, como eu falei, não tem responsabilidade nenhuma. Então, esse é o primeiro fator, a emoção. Já o segundo fator que ele coloca é a atitude. Aí ele vai mexer com intimidade, ou seja, na psicologia, para que haja de fato o amor, além da emoção que envolve paixão, você tem que ter também atitude. Aqui tem que haver o que? Intimidade. E da mesma forma como no primeiro fator, nesse também a gente vai considerar que existem seus lados positivos e seus lados negativos. Veja que eu não estou condenando por completo o conceito de amor dentro da psicologia. Eu estou apenas pontuando, tá? Pontuando.
É porque essa intimidade ela pode ser mal interpretada. Principalmente, claro, que eu estou falando dentro do campo da igreja, dentro do campo cristão. Principalmente nessa fase, você que tem 15 a 17 anos. Você pode confundir, eu namoro, porque tem gente que nessa idade, de 15 a 17 anos, que já namora. A gente sabe disso, como é que está a vida. Não é o ideal, quero deixar isso muito bem claro, mas seria aqui uma bobeira, uma besteira da minha parte, não considerar isso como algo real, e é real. Mas tem pessoas nessa faixa etária, e você, professor, deve pontuar, que acham que amam porque já tem uma certa intimidade com o outro. E a intimidade aqui que eu falo são intimidade no campo, por exemplo, mais no sentido até mesmo de áreas como comportamentos, digamos assim, práticas que só, de acordo com a Bíblia, só deveriam ser usadas no casamento. Você sabe muito bem o que eu estou querendo falar, não preciso aqui dizer com todas as letras, ninguém aqui é bobo. Então, para a psicologia precisa de emoção, atitude e, por último, um comportamento de proximidade. Aí aqui fala do compromisso. E da mesma forma também eu posso levar isso para o campo negativo e positivo, porque para muitos compromisso se tornou uma coisa tão radical, essa palavra, tão radical, que o outro, entendeu? Que nós amamos, que o outro que nós, digamos assim, temos uma relação, passa a ser um objeto de pertencimento. Tem gente que, o meu namorado, o meu amigo, ele me pertence, tá? E aí ele tem um compromisso, tem que ter esse compromisso comigo. Ou também posso levar para o lado também positivo, como eu falei, quando eu transfiro isso para as questões de Deus, de família e até mesmo das coisas do dia a dia de responsabilidade. Então, professor, veja que só o conceito aqui da psicologia, riquíssimo, você pode aqui abordar isso aqui muito mais, dando uma estudada, eu dou até uma dica para você, vai lá, pesquise na internet, tá? Faça uma leitura sobre o que é o amor na visão da psicologia, tá bom? Isso vai ser muito bom para incrementar a tua aula e ajudar os teus alunos. Tem também a filosofia, sim, a filosofia também ela fala de amor, tá? E eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão. A filosofia, dependendo do período, ela tem uma resposta para essa questão que é o amor. Por exemplo, Platão, em um dos seus livros escritos, O Banquete, ele fala do amor em 3 estágios: o amor eros, o amor fila e o amor ágape. O que seria o amor eros? A gente usa muito, talvez você até em pregações na igreja você deve ter ouvido essa palavra, eros. Tem a ideia de desejo. O amor, esse amor eros, segundo a ideia de Platão, é a ideia do desejo carnal. E esse amor está muito fundamentado na busca da beleza. Isso aqui eu achei interessante, sabe por quê? Juvenil. Eu achei interessante, sabe por quê? Porque é uma coisa que fala muito exatamente aos nossos dias. Veja que isso aqui está muito atual. Porque, geralmente, as pessoas dos nossos dias, elas buscam um amor com base nisso aqui, na busca da beleza. É o que a gente chama de o T. Vamos colocar assim, o T é melhor do que o C. Ou seja, o que você é como pessoa, no seu exterior, é muito mais valorizado do que o C. Então, esse é o amor eros. Tem o amor fila. Esse amor é o amor que também eu acredito que você já ouviu alguma pregação. É o amor que fala da amizade. E aqui tem muito a ver com reciprocidade. É um outro problema também. Assim que se o eros tem problema, esse aqui também não deixa de ter problema, porque é um amor que ele só se mantém se houver uma reciprocidade. Bem, se ele ou se ela me tratar bem, eu trato bem. Se não me tratar bem, também não trato bem. E tem o amor ágape, que é o chamado amor incondicional, tá bom? Que também você já deve ter ouvido falar muito, tá? Em algum ensinamento e até mesmo em pregações da palavra de Deus. Já Aristóteles trabalha o amor com a visão também filha. E aí ele fala de amizade, principalmente as questões éticas. Então, o amor aristotélico, podemos dizer assim, ele é um amor que se baseia na questão ética, na questão da amizade. Veja que também esse amor tem as suas virtudes, mas também, ou seja, se a pessoa não agir eticamente, digamos assim, não tem como ter ali um amor.
Aí tem Agostinho, ele faz uma distinção entre o amor terreno, tá? Eu vou colocar aqui o amor terreno apontando para baixo, e tem um amor divino apontando para cima. Tá? O amor terreno, segundo Agostinho, é um amor carnal. O amor divino, ele busca o bem, ele busca o que é correto, ele busca a verdade. Porque esse amor divino, ele sempre vai conduzir as pessoas para o que é certo. Ele nunca vai conduzir as pessoas, segundo Agostinho, para os seus próprios interesses. Mas o amor terreno não, ele é carnal, ele é um amor egoísta, tá bom? Ele é antropocêntrico, ou seja, ele busca sempre os seus interesses. Já para Tomás de Aquino, um outro teólogo e também filósofo da Idade Medieval, ele fala que o amor, para ele, seria a inclinação para o bem. Então você vê que a filosofia, ela também, dependendo do teórico, digamos assim, e do período, ele vai ter um conceito sobre amor. E a lição, ela traz um período pós-moderno, que é o período que nós estamos vivendo agora. É o momento que nós estamos vivendo agora. Ela até fala aqui, eu até sublinhei, ela fala que o conceito de amor pelo viés da filosofia na pós-modernidade afasta tudo que é considerado desconfortável. Ó, tudo que é considerado desconfortável. Então, se tem alguma coisa que me traz desconforto, se tem alguma coisa que me traz problema, se tem alguma coisa que me traz angústia, então eu afasto. Você percebe, você consegue perceber, juvenil, que esse tipo de amor, ele não é um amor bíblico, não é o amor que a gente aprende na Bíblia, tá? Porque assim, a Bíblia nos ensina a amar exatamente essas coisas, tá? A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos, a Bíblia nos ensina a amar pessoas que a gente não conhece, a Bíblia nos ensina a amar as pessoas. O próprio Jesus falou, vinde a mim, todos que estão cansados. Veja que Jesus, ele não fez acepção, ele não definiu quem deve seguir, ele disse, vinde a mim. Então, esse conceito que a lição está colocando é bem interessante. Por isso que eu falei, essa primeira lição está show, ela está, assim, incrível, tá? Ela traz realmente muita coisa que a gente pode refletir sobre essa questão do amor. Eu, pelo menos, até então, ainda não tinha visto uma lição, um estudo tão bacana, tão legal, falando sobre um tema que, às vezes, eu vou ser bem sincero, às vezes ele é até meio meloso, meio melancólico e tal, mas esse aqui não, está realmente show de bola. Então, na pós-modernidade, a lição, ela traz isso, que esse tipo do amor na pós-modernidade, ela afasta tudo que é considerado desconfortável, tornando-se sentimentalizado e relativizado. Tudo é uma emoção, aquele sentimentalismo, aquela coisinha. Ou a gente debate muito hoje sobre a questão, por exemplo, que é certo e que é errado, entre um sentimentalismo. Por exemplo, a gente hoje discute muito sobre a questão de famílias. E aí tem grupos, a gente sabe disso, que defendem, por exemplo, ao que eles chamam de nova família. Tá? A gente não está aqui para discutir o assunto, só estou colocando como exemplo, não me interprete mal, mas um dos argumentos que é muito usado para defender a nova família, do tipo homem com homem, mulher com mulher, é o amor. E eles levantam a bandeira de que Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele não vai rejeitar nenhum tipo de manifestação amorosa. Veja como o negócio é sério. Por isso que ele coloca aqui que é um tipo de amor sentimentalizado, ou seja, é um amor baseado apenas no sentimento. Lembra que aqui os outros conceitos? Desejo, querer, entendeu? Reciprocidade. Então, é um amor sentimentalizado. Por isso que ele coloca isso aqui na lição, e eu achei bastante. Mas o grande problema não é só a questão do sentimento, é porque ele acaba sendo relativizado, ou seja, é algo relativo. Não importa se é um homem com um homem, o importante é que se amam. Não importa se é uma mulher com uma mulher, o importante é que se amem. É isso que importa, ou seja, as bases fundamentais daquilo que outra hora era considerado como algo importante e até mesmo sagrado, a família, como homem e mulher, isso passou a ser relativizado em nome de um amor sentimental. Então, fica aqui uma dica para quem está começando a namorar, que tem esse tipo de pensamento na igreja, tá? É tudo muito sentimental, não importa.
as coisas que nós estamos fazendo errado, não importa, a gente se ama. E meu amigo, agora eu faço que não peço, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, um amor desse que não tem responsabilidade, ele vai trazer consequências danosas para a sua vida. Primeiro no campo espiritual e depois no campo material, porque um adolescente de 15 a 17 anos, ele ainda está em tese no ensino médio, se preparando para ir para a universidade. Então, se no meio dessa caminhada, dessa trajetória, você, por exemplo, dá um passo muito errado, tipo, vir uma gravidez, você virar uma mãe, um pai, você vai ter que interromper sua sequência de estudo para cuidar de criança, para poder trabalhar. E aí sabe lá quando você vai ter uma outra oportunidade para poder fazer faculdade, estudar e ser uma pessoa realmente que tenha uma estabilidade material. Então, pense bem nisso aí. Outra coisa ele fala aqui na lição, atribuindo as práticas utilitaristas e hedonistas. Sucesso, top, né? Ou seja, é um tipo de amor que ele só visa o quê? O prazer, né? Ah, mas é muito bom, meu Deus do céu, beijar, é muito bom. Oh, meu Deus, não vejo a hora de ver a minha namorada, não vejo a hora de ver meu namorado. Oh, meu Deus, é bom demais, entendeu? A gente sai, a gente vai pro shopping, e a gente vai pra lanchonete junto, a gente vai lanchar, a gente sai. Oh, é bom, vejo que tem casaizinho, né, nessa idade, todo tempo grudadinho ali, parece assim que uma cola, passaram uma cola que não desgruda. Pois é, tudo com base do prazer. Eu sei como é que é isso, eu já tive 15 anos, eu já tive 17 anos, entendeu? Eu sei muito bem como é que é. E por último, para fechar, e a teologia? Como é que a teologia ela vê a questão do amor? Ó, na teologia cristã, o amor possui uma definição mais profunda, não sendo considerado um sentimento, mas uma decisão que abrange coração, mente e vontade. Veja bem como é que é o amor que a visão teológica ela traz. E claro, ela tem uma base bíblica, que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 35 a 37, onde esse texto fala que devemos buscar a Deus como ele fala aqui, coração, mente e vontade. Tá? Vai ter uma lição, eu não vou entrar aqui agora nesse ponto, mas vai ter uma lição que vai tratar melhor sobre esse assunto. Inclusive, nossa lição dos adultos também tá top, porque vai ter assuntos que vão mexer com esse tema bem aqui. Veja que o amor aqui, ele não envolve apenas uma parte, não é só sentimentalismo. O amor, a gente vai aprender, ele não é só coração, ele não é só mente, ele é um conjunto, ele tem um tripé. Eu não vou entrar em detalhe agora, mas pense comigo. As suas relações, elas envolvem a questão da mente, elas envolvem a questão do coração e elas envolvem a questão da sua vontade. Como é que estão as suas relações, tanto familiares, como também mais pessoais e até mesmo com Deus, tá? Então, esse é o nosso primeiro tópico. E eu posso até aqui usar uma outra palavra, né, que está muito top, por sinal. O segundo tópico vai falar sobre o amor como atributo de Deus. Deus, ele tem atributos. Tá? Eu vou acelerar um pouco os vídeos, não ficar muito longo. Atributos, nós na teologia costumamos dizer que existem os chamados atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, tá bom? Por exemplo, o que seriam esses atributos incomunicáveis? Ou seja, por que é incomunicável? Porque não pode ser comunicado, não pode ser passado, não pode ser dado, tá bom? Aí a lição traz aqui, ó, ela traz a onipresença, a onisciência, a onipotência, a eternidade. Deus é eterno. Deus não pode dar para você a eternidade, ser humano. Você, por mais jovenzinho que seja, você não pode ter a eternidade. Você não pode ser onipotente, você não pode ter todo o poder. E muito menos ser onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? E só isso, só quem pode ser é Deus. Então esses são atributos que pertencem somente a Deus. Tomando água aqui no copo das minhas filhas, né? Menina, né? Copo de menina. E tem os atributos comunicáveis. Esses aqui, como o próprio nome já fala, que eles podem ser comunicados. Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, ele comunicou alguns atributos.
E um desses atributos que ele comunicou aos seres humanos, qual foi? Foi o atributo o amor. Todo ser humano foi feito para amar e para ser amado. Todo ser humano foi feito dessa forma porque Deus é amor. Então ele quer que seus filhos também se amem. Por isso que é o texto da leitura bíblica em classe, principalmente a epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 8, 21, o versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que coisa interessante. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus, meus irmãos, ele é amor, então logicamente que os seus filhos também têm que ser amor. Aí você vai ter um segundo subtópico, ele fala sobre expressões do amor de Deus. Aqui tem vários exemplos mostrando a manifestação do amor de Deus no Antigo Testamento, quando ele, principalmente com relação a Israel. Eu vou só destacar aqui rapidamente o texto de Osés, capítulo 11, versículo 8. Osés, um dos profetas menores, ele vai ser usado muito por Deus para falar exatamente dessa expressão de amor por esse povo. Veja que Israel inúmeras vezes se afastou da vontade de Deus, mas Deus nunca deixou de amá-los, né? Ele, inclusive, usa o casamento do profeta para falar disso. O profeta casa-se com uma mulher, uma prostituta, no caso, traz ela, trata ela, cuida dela. Depois de ela estar totalmente cuidada, tratada, ela pega, se afasta do seu marido e volta novamente para aquele ambiente de prostituição. E, mais uma vez, Deus diz ao profeta, né, para ele pegar e tirar ela de lá e cuidar dela. E aí isso aí é uma prova, né, mostrando para Israel, que assim como foi com Osés, seu casamento, também é assim Deus com Israel. Deus trouxe, tratou, cuidou, e depois eles se prostituíram com falsos deuses, pecando, fazendo tudo que é errado. Isso aqui mostra que Deus, ele, apesar de ter outros atributos, como justiça, juízo, enfim, mas o seu amor acompanha tudo isso. O amor de Deus, eu quero deixar bem claro, jovem, ele não é como o nosso amor. Ele não é só punitivo, como algumas pessoas dizem, Deus é punitivo, Deus é radical, Deus não. O amor de Deus, a justiça de Deus, ela está casada com o amor. Esses atributos que ele tem, amor, justiça, santidade, imutabilidade, onipotência, onipresença, tá? Onisciência, e outros mais, que a gente, com a nossa mente limitada, até não conhece, todos eles trabalham em conjunto. Eu não sei como é que funciona, porque só ele é Deus. Eu não vou conseguir entender isso. Mas Deus sabe muito bem como operar os seus atributos sem ferir um com o outro. Tá bom? O terceiro tópico fala característica do amor de Deus. Aí fala primeiro que ele é insondável, tá? Ou seja, não tem como nós entendermos, compreendermos. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme, principalmente de perdoar pessoas que nos machucaram, que nos prejudicaram, mas Deus não é assim. A maior prova disso é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a humanidade, ela não fez, ela fez, ela faz e ela vai continuar fazendo o que, Silvio? Ferindo a santidade, ferindo a vontade de Deus. E mesmo assim, João 3,16 está lá. Porque Deus amou o mundo. A gente não tem como sondar isso, não tem como entender como é que é isso, como é que Deus... Porque, pensa comigo, meu querido juvenil, meu professor, pensa comigo. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. É como diz a Bíblia, Deus, ele está aqui, ó. E a gente está bem aqui, a gente nem aparece na imagem. Deus, ele não precisa de nós. Deus, ele não precisa das suas criaturas. Ele é único. Tanto no mundo espiritual como no mundo material, Deus não precisa. E mesmo assim ele continua amando. Ele continua perdoando. Ele continua dando chance. Ele continua restaurando. Então não tem como você sondar, entender isso. Outra característica do amor de Deus, ele é imutável, tá? Isso aqui é muito importante, ou seja, Deus não tem variação de mudança. O texto bíblico fala que Deus, ele não muda, ele não muda. Veja bem, não é como o nosso amor. O nosso amor, muitas das vezes, ele é imutável. A gente ama enquanto a pessoa está nos amando, quando a pessoa está nos retribuindo, está tendo uma interação, ou como a gente fala, uma reciprocidade.
Mas quando isso passa a não ter mais essa reciprocidade, aí o amor acaba, né? Deus não, ele é imutável. Ah, eu pequei contra Deus, então agora Deus não me ama mais. Isso aqui é muito importante, principalmente, professor, você frisar isso em sala de aula, porque tem muitas pessoas, principalmente nessa idade, esses dias nós estamos vivendo épocas em que as pessoas facilmente elas se abalam, né? Se abalam, qualquer coisa, elas acham, Deus não me ama, eu vou sair da igreja, eu não quero mais ser crente, porque Deus me abandonou, que isso, aquilo mais. Então é muito importante mostrar que o amor de Deus não funciona assim, tá, meu jovem? O amor de Deus não funciona assim. O amor de Deus, ele é diferente. O amor de Deus, ele decidiu te amar, decidiu nos amar. Isso aí não foi uma escolha tua, não é como disse Jesus, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então tenha isso em mente, foi Deus que nos escolheu. Deus não foi assim, eu escolho Deus, tem música, eu escolho Deus, tal, entendo a poesia tal. Mas teologicamente, biblicamente, Deus é quem nos escolheu. Então ele é que decidiu nos amar. Você acha que Deus não sabe exatamente que a gente não presta? Tu acha que Deus não conhece os nossos defeitos? Que Deus não sabe das nossas falhas? Que Deus não sabe dos nossos fracassos? Deus conhece tudo dentro de nós. Ele nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Como diz a palavra de Deus, até antes que a palavra venha, ele já sabe o que é que nós vamos falar. Ele conhece tudo em nós. Então ele nos ama a si mesmo, cheio de defeitos, cheio de coisas que não prestam. Deus nos ama, porque o amor de Deus, ele é imutável. E por último, ele é incondicional, não tem condição. Deus não é nesse tipo de pessoa. Eu só te amo se tu... Não. Se tu fizer uma oração de joelho durante 1 hora de relógio. Eu só te amo se tu ler a Bíblia. Eu só te amo se tu for para a igreja. Eu só te amo se tu pagar o dízimo. Eu só te amo se tu não. Ele não é assim. Nada disso para Deus, entendeu? Vai ser suficiente para, como alguns pensam, chamar a atenção dele. Não. Ele nos ama de forma incondicional. Agora deixa eu só fechar aqui uma coisa. Veja bem, o amor de Deus, porque isso aqui parece assim um amor inconsequente, né? Um amor ladeira abaixo. Não, observe bem. Isso aqui é muito importante a gente entender. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é para nos alegrar. Isso aqui é para alegrar o nosso coração, alegrar a nossa vida. Tá? Isso aqui é para nós entendermos que a vontade de Deus, ela é soberana. Tá? A vontade de Deus, ela é magnífica. Então, as pessoas que rejeitaram essas características do amor de Deus, elas vão sofrer a consequência. Eu digo aqui que Deus ama e tudo, tá tudo aqui de fato, tudo isso aqui é verdade, mas saiba uma coisa, é preciso também que a gente desperte para esse presente de Deus, que é o amor, e aceite ele de uma maneira que a gente venha realmente viver dentro dessa alegria, porque há 2 caminhos. Há um caminho para o céu, há um caminho para o inferno. Há 2 mortes. Há uma morte física, há uma morte eterna. Tá? Aquelas pessoas que morrerem fisicamente sem Cristo, elas não têm como desfrutar disso que eu acabei de falar. Aquelas pessoas que morrerem com Cristo, elas estão aqui dentro. Saiba que todos que morrem com Cristo não quer dizer que elas não fizeram coisa errada ou que elas não fazem coisa errada. Elas continuam fazendo coisa errada. Mas acontece que elas escolheram ter fé e acreditar que Deus, meu querido, que Deus, Ele ama de tal maneira que Ele tem o poder e a autoridade de perdoar essas ações. Então você que está me ouvindo, talvez você que não é nem evangélico, saiba que Deus te ama de forma insondável, de forma imutável, de forma incondicional. Todos os dias talvez você diz assim, oh meu Deus, eu queria mudar de vida, eu queria ser uma outra pessoa, mas não tenha força. Saiba que Deus está ouvindo essa oração. É preciso apenas que você creia na sua palavra, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, siga o seu caminho e você vai ver o amor de Deus na tua vida. E para fechar a lição, o 4º tópico fala o amor de Deus na Trindade. Tá? Ele fala primeiro que o Pai, né? O amor em essência. Deus é completamente amor. Né? João 4 ele fala, Deus é amor. Não tem outra forma de entender Deus. Deus é amor. É a essência dele. É a essência do Senhor, é amor. Tá? Segundo o subtópico, o Filho, amor encarnado. Veja, o Pai, a sua essência é amor.
Jesus, não tem nem o que dizer. Quem já leu os evangelhos, quem conhece um pouco da história de Jesus, vê claramente que ele se encarnou, ele se transformou homem para mostrar um amor encarnado. Jesus esteve entre nós, a história fala isso. Ele sofreu por nós, ele pagou um alto preço por nós, porque ele encarnou literalmente o que é o amor divino. E por último, o Espírito Santo, né, ele foi derramado. O Espírito Santo, lá em Romanos, ele cita aqui 5,5, fala que Deus derramou em nossos corações seu Espírito. E isso gera em nós um amor. Então você vê que o quarto tópico, ele fala da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, tá? Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Eles são cada um ali responsável pelo amor, porque a Trindade, ela é amor por completo. Meus queridos, essa foi a nossa primeira lição, espero que você tenha chegado até aqui, eu espero que você tenha compreendido, eu desejo para você uma ótima aula, para você, professor, que Deus te dê graça, sabedoria, para ensinar essa lição muito boa, para você, aluno, que vai estar assistindo essa aula, que assistiu essa daqui, que possa também ser muito abençoado e transmitir isso aqui para outras pessoas. Muitas das vezes, você também pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Fique todos, né, na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.